Oi! Eu voltei. Olha, vocês não vão se importar se hoje eu comer uma salada de fruta, né? Que eu vou falar hoje comendo uma frutinha, porque senão eu vou dar uma desmaiada. Acho que não seria legal. O assunto de hoje é um assunto que muita gente me pergunta, principalmente quando o assunto é HIV. Algo que eu ouço muito para as pessoas pedirem para eu falar é sobre relacionamentos. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte eu vou falar sobre algumas questões do relacionamento, como por exemplo, devo contar? Como contar? Se não der certo, o que eu faço? E aí, as perguntas sobre... questões sobre o... Ixi, eu vou até comer uma uva pra dar uma desengasgada. Mentira. E aí vai ter um outro vídeo em que eu vou falar sobre os meus relacionamentos, as minhas experiências. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro, esse vídeo reflete a minha opinião. Não existe uma verdade absoluta, porque a gente está tratando de opinião. Quando o assunto é HIV, a história do se relacionar ainda é um grande... Eu não digo nem que é um tabu, eu acho que ainda é uma grande dúvida. A primeira pergunta, eu devo contar ou não? Eu tenho uma opinião muito clara sobre essa pergunta. Eu acho que você tem a obrigação de contar caso você não seja indetectável. Até porque, se eu não me engano, isso é uma atitude legal. Eu lembro que quando eu fui pra minha infectologista, ela perguntou, você tá se relacionando? E ela falou, você já contou pra ele? Falei, já. Ela falou, tá bom, porque se você não tivesse contado, eu, enquanto infectologista, tenho o direito de pegar o telefone e ligar pra ele, porque você está colocando ele em risco, já que você ainda não começou o seu tratamento. Agora, a história muda completamente se você é indetectável. Lembrando que indetectável quer dizer intransmissível, ou seja, você não corre o risco de passar o vírus pra ninguém. Nesse caso, eu acho que você não tem a obrigação de você contar pra pessoa que você está se relacionando, se você não quiser. Eu particularmente conto, eu prefiro contar porque eu me sinto melhor. Se eu conheço um cara no aplicativo e a gente vai sair só pra transar, aí eu não acho que seja necessário eu contar que eu sou soropositivo. Porque, primeiro, porque eu sou indetectável. Segundo, porque a gente vai se prevenir na relação sexual. Então, assim, como a pessoa não vai estar correndo risco, eu não tenho a necessidade de contar isso pra ela. Mas todos os relacionamentos que eu tive, que foram, assim, ficadas, que começaram a evoluir pra algo mais interessante, eu contei. E o lance do contar acontece o seguinte: você se acostuma com o tempo. Tem várias maneiras de se falar sobre isso. Inclusive tem um vídeo do Gabriel Comicioli, que é aquele menino que eu amo de paixão, que ele fala justamente sobre isso, sobre duas maneiras que você tem de contar. Eu vou deixar o vírus. Ai, que horror. Eu vou deixar o link aqui, ó, em algum lugar. E aí a gente entra na segunda pergunta. Como contar, Diego? Na minha opinião, o como contar vai se tornando mais fácil ao longo do que você vai praticando isso. É muito engraçado, mas é realmente uma prática. Porque se você nunca conta pra ninguém, quando você quiser contar pra alguém, vai ser mais difícil. Os meus outros relacionamentos, eu sempre consegui contar. Eu tava saindo com um menino, e aí eu decidi que eu ia contar pra ele, e a gente foi no Outback, e eu falei, vou contar. E eu não consegui contar. Eu passei a noite inteira engasgado, mal, e queria falar e não consegui. E aí eu cheguei em casa e eu mandei uma mensagem, que eu não acho que seja a melhor maneira de contar. Porém, naquele momento, eu não conseguiria ficar mais com aquilo entalado pra mim, porque eu já tinha decidido que eu ia contar pra ele. E aí eu falei, olha, a situação é essa. Eu planejava te contar isso hoje, eu não consegui. Eu tô me sentindo muito mal por não ter conseguido. Mas eu sou soropositivo, eu sou indetectável, você não corre nenhum risco. E ele foi super fofo, ele falou, não, imagina, tá tudo bem, a gente vai continuar usando camisinha como a gente sempre usou, e isso não é uma questão, tá tudo certo. Eu tive sorte, mas eu também acho que eu sempre contei de uma maneira muito leve. O lance da prática do contar, você vai descobrindo aos poucos. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu tava num aplicativo, no Tinder. Gente, eu super apoio aplicativos, tá? Eu não tenho essa moral de dizer que, aplicativos pros gays. Não, eu acho os aplicativos ótimos. Eu tava conversando com um menino no Tinder e eu tinha ido buscar meu medicamento. Eu tava conversando e tal, e ele falou assim, o que você tá fazendo? E aí eu pensei assim, eu falei, eu nunca contei pra alguém assim, né? Sem nenhum tipo de cerimônia. Eu vou testar isso. E aí eu falei pra ele, eu fui buscar meu medicamento. Obviamente ele perguntou, que medicamento? Aí eu falei, o medicamento do tratamento de HIV, eu sou soropositivo. Foi muito interessante pra mim testar isso, sabe? Tem um outro aplicativo que ele inclusive, no seu perfil, na barra de HIV, tava escrito assim, sem resposta, negativo usando PrEP, positivo e positivo não detectável.
E aí tinha um iconezinho do lado que você clicava e ele explicava o que significava isso. Isso é de fato uma maneira das pessoas estarem se instruindo mais. É muito importante que os aplicativos que geram muito desses encontros tragam esse tipo de informação. E a terceira pergunta que sempre me fazem muito: se eu contar e não der certo, o que eu faço? Já recebi alguns casos de pessoas que falaram assim: eu me trato, já faz tempo, eu sou indetectável, eu não contei e eu quero contar, mas eu tenho medo da pessoa me deixar. Se você for indetectável, você contar e você deixar claro pra pessoa que você não tá colocando ela em risco e mesmo assim a pessoa não quiser ficar com você, essa pessoa não vale a pena, provavelmente. Óbvio, eu sei que existe medo, eu sei que existe o susto, eu sei que existe o tabu, mas eu sempre parto do seguinte princípio: se eu tô gostando de ficar com alguém e ela está me falando que eu não corro nenhum risco me relacionando com ela, eu vou no mínimo pesquisar. Meio que não tem motivo pra pessoa terminar um relacionamento. Se a pessoa quiser terminar, talvez seja melhor assim. Eu acho que existe a falta de informação, mas também existe o preconceito e a ignorância. Esse recado eu recebi inclusive de um rapaz que namorava um médico. Falta de informação não é, porque o cara é médico, ele é um profissional da saúde, então ele sabe que um soro positivo indetectável tá tudo bem. E ele não quis continuar o relacionamento. Aí são escolhas e são questões. Bom, gente, eu dou umas engasgadas. Bom, gente, essa foi a parte 1 sobre o vídeo de relacionamentos. Lembrando que a segunda parte eu vou soltar mais pra frente, falando sobre os meus relacionamentos e sobre as minhas experiências. Esses aqui eu tentei dar um âmbito mais geral e colocar minha opinião de dicas que eu costumo dar para as pessoas com essas perguntas que me aparecem bastante. Tá bom? Uma coisa importante, seus lindos. Agora eu tenho um grupo no Facebook. É só entrar no Facebook e colocar... eu não lembro. É só você entrar no Facebook, porque tem a comunidade Diego Kraus. Lá na comunidade eu sempre posto os vídeos, eu provavelmente vou começar a fazer alguns posts lá. Deixe sempre o seu like bonitinho aqui no vídeo, se inscreva no canal. Eu espero mesmo que esse vídeo de relacionamentos ajude. Vamos levar a vida com mais leveza. Vamos ser leve. Ixi, livre. Não, leve. Vamos ser leve. Um beijo pra vocês. Eu vou continuar comendo minha salada de fruta.